Olá pessoal, nessa aula, dando continuidade, nós vamos trabalhar com a validação de campos. Na aula anterior, então, nós fizemos o uso de máscaras, então, para CPF, para CEP, e agora nós precisamos de validar esse campo de CPF, para verificar se é um CPF válido, e o campo de e-mail para verificar também se é um e-mail válido. Existem várias formas de se fazer, por enquanto nós vamos fazer aqui no front. Porém, para ficar mais consistente, o correto depois a gente aplicar essa mesma validação no back, tá? Mas para fazer no front, nós vamos dar uma analisada nas possibilidades que nós temos. Uma delas é o Formic. O Formic, então, ele se propõe a construir formulários em React sem lágrimas. Então, esse é um dos objetivos dele. Ele nos auxilia a manipular o formulário, tá? Então, na verdade, a gente consegue manipular, fazer validações, capturar o valor dos campos de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil. Então, ele já é bem utilizado em projetos React e ele também a gente consegue fazer uma integração dele com o Prime React. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Pesquisando nesse menu lateral, até aqui, se a gente procurar no menu, tem também essa parte de validations. Só pesquisar aqui para ficar só ele. Então, o Prime React, ele na verdade é uma biblioteca de componentes, então a gente consegue integrar qualquer outra biblioteca junto do mesmo projeto. Ele traz para a gente aqui exemplos de uso do Formic, do React Rooks e também do React Final Forms. Então, dê uma olhadinha depois. Todos eles se propõem a fazer a mesma coisa, claro que com implementações diferentes, formas diferentes de tratar, né? Então, percebam. Aí aqui tem o fonte, então vocês podem dar uma olhadinha, tá joia? Nessa aula, nós vamos trabalhar com Formic porque ele é bem difundido na comunidade e também eu tenho um pouco mais de familiaridade de uso dele, tá joia? Então, vamos lá para o nosso projeto. O primeiro passo, se nós dermos uma olhadinha na documentação oficial, no Get Started, o que nós precisamos de fazer? Primeiramente, fazer a instalação do Formic no nosso projeto. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, parar o servidor, depois executar aquele comando npm install formic --save, tá joia? Eu já deixei instalado no meu, porque normalmente demora um pouquinho, porém vocês só vão dar um Ctrl C aqui, vão dar um Ctrl V aqui e executar esse comando, tá certo? Então, feito isso, já vai ter o Formic instalado no projeto de vocês. Vou inicializar novamente o projeto. Beleza. Próximo passo, a gente pode seguir aqui pela documentação do Formic, porém, como no site do Prime React ele já apresenta um exemplo de uso, então a gente vai pegar por aqui porque fica um pouco mais contextualizado, tá? Primeiro passo, então, nós temos que adicionar a importação no nosso componente. Vamos lá, então. Beleza. Então, vou adicionar o Formic. Próximo passo. Agora, nós vamos trabalhar com essa constante que faz o uso do Formic. E aqui a gente vai criar alguns objetos, tá? Então, tem esse Initial Values, tem esse Validate e aqui também o onSubmit. Então, tudo que eu for fazer vai ser dentro dessa constante do Formic, tá? Então, nós vamos dar um Ctrl C, voltando lá para o nosso projeto, vamos dar um Ctrl V. Vamos fazer isso logo após a declaração dessas constantes. Esse objeto aqui, vamos jogar ali para baixo também, só para a gente tratar os dados aqui embaixo e logo acima fica a declaração das constantes, tá joia? Então agora a gente vai precisar de começar a trabalhar com esses dados. Primeira coisa,
eu tenho que inicializar os meus valores. Então, no meu caso, eu já tenho aqui um objeto que representa os meus objetos em branco, tá? Então, esse initial values vai receber o objeto novo. Maravilha. Só o cidade aqui, pessoal, eu inicializei ele como uma string, mas vamos inicializar ele nulo, porque caso a gente não selecione a cidade, eu não defini ela como obrigatória, então pode dar um erro lá no back, tá? Então, atribuir um nulo. O próximo passo, ele não trouxe aqui como exemplo, mas vamos adicionar um atributo que é esse enable reinitialize. Por quê? Quando nós formos trabalhar com a edição de objetos ou de registros, nós vamos também utilizar o for make e nós vamos mudar o valor desse inicial values. Então, a gente tem que setar esse enable reinitialize como true, certo? Uma outra coisa, na verdade, esse objeto novo nós vamos deixar aqui em cima mesmo, porque agora que eu lembrei que eu estou usando ele aqui, e na verdade no inicial values vamos passar o nosso objeto. Agora que eu me lembrei que a gente já tem aqui um objeto, então a gente vai continuar usando ele, porque no momento que nós formos alterar, a gente dá um set nesse objeto, consequentemente ele vai mudar esse initial values, tá joia? Então agora vamos tratar as validações. Então toda e qualquer validação de campo nós vamos aplicar as regras aqui nesse validate, tá? Então primeira coisa, vamos deixar o nome como obrigatório. Então aqui, se ele não tiver nome, ele vai apresentar aqui o erro que o nome é obrigatório. E além disso, também o e-mail. Então, se porventura não for preenchido, vamos mostrar a mensagem de que o e-mail é obrigatório. Beleza? Próximo passo, ele faz a validação para verificar se o campo de e-mail ele possui padrões considerados corretos, que é o quê? Antes do arroba, eu posso ter qualquer caractere com letras e números. Após o arroba, eu posso também ter vários caracteres com letras e números. Eu tenho que ter um ponto e depois eu tenho que ter algumas letras, tá? Então, isso que indica essa expressão regular. Caso vocês não tenham conhecimento, eu sugiro fortemente vocês pesquisarem, estudarem a respeito de expressão regulares. E isso facilita demais na manipulação de strings, tá? Então, se porventura não atender esse padrão, vamos mostrar a mensagem que o endereço, o e-mail é inválido. E como exemplo, vamos mostrar esse daqui. Vamos traduzir, né, para ficar mais claro para o nosso usuário. O exemplo correto seria josé@gmail.com. Tem, então, um padrão, tá? Não vamos trabalhar com password. Esse ACEPT também a gente não tem, né? É apenas um campo do exemplo. Maravilha. Agora, o próximo objeto que nós temos aqui é o onSubmit. Então, no momento que nós solicitarmos a submissão desse form, se não tiver nenhum erro, ele vai chamar esse trecho. E aqui, o que nós vamos querer fazer? Eu vou fazer o seguinte. No nosso objeto, eu vou setar o objeto passando o data. Esse data vai ter o meu objeto completo que foi preenchido, tá? Inicialmente aqui nós tínhamos o objeto em branco, agora eu tenho aqui o que foi preenchido. Então, por isso que eu estou atualizando esse set objeto, tá joia? E depois nós vamos chamar uma função, um método que nós já temos aqui, que é o save objeto.
Vamos chamar ele. Beleza? Chamamos o save objeto. Vou dar um Alt Shift F para dar uma formatadinha no código. Maravilha. Agora, nós temos que mudar ou alterar o nosso formulário. Por quê? Por enquanto, no meu formulário... Então, por enquanto, no meu formulário, eu tenho os meus campos. Porém, se eu der uma olhadinha lá no exemplo, o que ele pede? O formulário, ou os campos, ele tem que estar dentro de uma tag form. Então, vamos incluir dentro de uma tag form também. Esse class name eu não preciso de utilizar, tá? Ele colocou aqui apenas uma classe, então o que importa para mim é o form com esse onSubmit. Então, vamos adicionar aqui e vamos fechar o form lá embaixo. Alt Shift F para dar uma formatada no código. Beleza. Nós não declaramos esse handle submit, porque ele já faz parte do próprio formic. Então, assim que esse form ele for submetido, ele já vai chamar esse onSubmit, tá? Lá do próprio objeto do formic. Próximo passo agora, pessoal, percebam que, se a gente der uma olhadinha na documentação, o nosso button de submit, ele está dentro do form. Então, esse é o processo natural. Sempre o botão que vai submeter, ele precisa de estar dentro do form, porque quando ele for clicado, ele vai submeter o form que ele está dentro. Só que no nosso caso, se a gente der uma olhada, eu não tenho botões aqui dentro. Por quê? Os nossos botões, eles ficam no rodapé, no footer. Por quê? A gente coloca ele ali para ele permitir essa rolagem, tá? Então, ele fica ali no footer. Até esse exemplo aqui, ele está desatualizado. Tem um botão aqui que eu acho que eu tinha colocado para teste. Vamos pegar esse que a gente acabou de executar, que não tem o botão. Beleza, então eu vou fechar esse daqui. Então, o que nós temos que fazer? O mais fácil não. A gente poderia colocar os botões aqui dentro e resolve. Porém, uma das formas de a gente conseguir o mesmo resultado, eu vou adicionar um ID para esse formulário, que vai ser ID, o formulário pessoa. Eu vou procurar os meus botões e nós vamos adicionar um outro atributo. Tá aqui, objeto dialog footer. Então, aqui nós temos os nossos botões. E no botão salvar, eu vou adicionar um atributo form, indicando o ID daquele formulário. Então, mesmo que ele esteja fora do formulário, assim que nós dermos clicar nesse botão, eu tenho que adicionar aqui o type submit também. Assim que a gente clicar, ele vai submeter aquele formulário. Porém, aqui nós temos também esse onClick chamando o salvar objeto. Agora, eu não posso mais ter essa chamada, tá? Porque assim que chamar, a gente vai chamar aquele handle submit, que é o onSubmit lá do formic, e consequentemente ele vai chamar o salvar. Beleza? Agora, voltando lá para o nosso form, nós temos que fazer mais algumas alterações. Olhando lá para o exemplo, primeira coisa, o value, por enquanto ele está utilizando o value do objeto, porém o correto é utilizar o values do formic. Então vamos alterar isso daqui. Então o value, vamos alterar aqui do CPF, do e-mail, do CEP
e também do endereço, tá joia? Essa mensagem de erro, nós não vamos trabalhar mais dessa forma. Então, removemos isso daqui também, beleza? Próximo passo, o onChange. Por enquanto, a gente está trabalhando ali com uma função do onChange que nós criamos. Agora não. Como a gente está trabalhando com o Formic, olha só para ver como que fica mais fácil. Ele mesmo já tem um handle change. Então, nós vamos alterar aquele nosso onChange. Tá joia? Então, vou remover isso daqui e colocar o handle change do próprio Formic. Opa. Alterei aqui. Alterei aqui. Alteramos no CEP. E alteramos também no endereço. Beleza? Uma outra coisa é... Agora, a questão dos required. Eu posso até remover esses required padrão, porque agora a gente está controlando tudo lá em cima, então não preciso de deixar esses required aqui. Beleza. Agora a gente tem que alterar aqui a classe do preenchimento inválido, né? A gente pode até dar um Ctrl+C em tudo aqui no class name, ou só o que importa realmente, né? Percebam que aqui ele chama um isFormFieldValid, que é uma constante declarada ali em cima. Então, a gente já vai ter que adicionar essa constante também. Porém, já vamos alterar aqui. Então, o que nós deixamos como obrigatório foi o nome e também o e-mail, né? O CPF a gente não deixou. Depois vocês façam ali também, só para exercitar um pouco, mas por enquanto eu vou remover. Beleza? Então, opa! Na verdade, certo. Então, foi o nome e o e-mail. Agora, eu preciso de isFormValid. Se a gente der uma olhadinha, eu já tenho o exemplo aqui também. Então, olha só essas duas constantes nós vamos precisar. isFormValid e também esse getFormErrorMessage, que a gente também vai utilizar para apresentar algumas mensagens de erro. Percebam que esse getForm também usa esse isFormValid. Deixa eu abrir isso daqui que facilita um pouco. Beleza, vamos declarar isso daqui logo abaixo nosso onInputChange, que a gente vai poder remover também daqui a pouco, tá? Então, beleza. Adicionei aqui. Agora, o que eu tenho que fazer é adicionar as mensagens de erro. Então, para mostrar a mensagem de erro, eu vou utilizar aqui o getFormErrorMessage. Percebam que a gente tem um label aqui. Isso daqui a gente não adicionou, por quê? Esse label é por conta desse exemplo que ele trouxe aqui, que é aquele label flutuante. Caso vocês queiram adicionar aí também, sem problemas. Só incluir no projeto de vocês. Mas no nosso caso lá, a gente não está trabalhando com aquele label flutuante, tá? Então, por isso que a gente não vai utilizar essa linha. Então, voltando lá. Então, eu vou adicionar a mensagem de erro no nome e também no e-mail, que são os dois campos que têm regras de validação, tá? Aqui o get eu vou passar para o campo nome e aqui vai ser para o campo e-mail. Beleza? Era isso. Vamos ver se está faltando alguma coisa. Ah, tá. O input change aqui do cidade eu não tinha colocado. Beleza. Perfeito. Então vamos testar para ver se está certo ou ainda não.
Então vamos dar um salvar, beleza? Ele mostrou as mensagens de erro. Vamos preencher aqui, Frank. No e-mail, vamos colocar o meu e-mail mesmo. Já preenchi alguns outros campos aqui, é do próprio navegador, tá? Se a gente dá um salvar, inseriu com sucesso, beleza? Não apresentou nenhum erro no console. Vamos tentar preencher aqui com... deu alguma coisa já não tão certa. Ah, não. Beleza, eu fui no editar, né? Ah, tá certo. Vamos colocar um e-mail inválido, eu vou tirar o arroba. Vamos dar um salvar. Ah, eu não tirei. Tirei o arroba, salvar, beleza. Então, ele deu aqui a mensagem de e-mail inválido. Vamos preencher um campo 100% do zero. José, CPF. Então, por enquanto, ó, esse CPF ele vai aceitar, o correto ele não aceitar, né? Porque aquele CPF ele é um CPF inválido. Cidade... ele está com algum erro aqui que ele não está selecionando a cidade. Vamos dar um F12, ver se ele apresenta alguma mensagem. Deu um warning aqui, Farmic, card handle change, looking for it. Ah, tá. Ele diz que nós temos que adicionar um ID ou um nome no nosso input, que o handle change ele utiliza isso daí lá do nosso cidade. Então aqui no drop down da cidade eu vou adicionar um ID com cidade. Beleza? José. Agora, Paranavaí. Não. Vamos adicionar o name também. Cidade. Já vai enchendo o saco de ficar preenchendo todos os campos, né? Primeira vez a gente preenche de boa, depois já começa a ficar meio chato. Vou começar a colocar qualquer informação aqui. Ainda não, por quê? O que a gente fez de errado aqui? Drop down, ID, beleza. Ah, tá. Faltou o valley. Beleza, faltou o valleys. Porque ele seleciona e atribui a esse campo, tá? Agora eu vou colocar qualquer texto também, só para ir rápido. Beleza, agora selecionou Paranavaí. Salvou. Editou aqui, tá sem a cidade, nesse daqui. E nesse Frank tá com a cidade de Paranavaí. Beleza, então deu certinho. Pessoal, então fizemos aí a validação de campus vazio, fizemos também a validação de formulário. O que eu recomendo agora? Faça alteração naqueles outros cadastros que vocês implementaram e façam o uso do Formic, porque ele traz uma facilidade e adiciona mais recursos para a gente trabalhar com formulários, tá joia? Agora, deixo como desafio para vocês também fazer a validação do CPF. Então, deem uma olhada como faz a validação do CPF em JavaScript. Provavelmente deve ter algumas classes para validação de CPF, então incluam um CPF ou só permitam o cadastro utilizando um CPF válido. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, até a próxima.